demonstração, eu gostaria de pedir uns segundos de atenção de vocês para a gente fazer um combinado, né? Nós queremos aproveitar ao máximo os nossos convidados, então vamos tecer algumas organizações para que esse tempo possa render mais. Então, vamos tentar articular as perguntas ao final desse bloco num conjunto de 3 perguntas, e eu peço desde já que as pessoas que vão perguntar procurem ser objetivas e organizarem suas perguntas num espaço de tempo curto, para que mais pessoas possam perguntar e os nossos convidados tenham mais tempo para nos brindar com as suas ideias. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Roger. Obrigado. Acho que eu vou aqui para frente. Pode? Porque assim eu consigo ver melhor as minhas companheiras de auditório e de literatura e de imagens. É um prazer estar aqui. Tem muito tempo que eu queria vir aqui no CELIGE. Eu já vim 2 vezes a Florianópolis. Uma eu vim passeando, da outra eu vim com o teatro, e agora eu venho com a literatura. Mas como eu não faço muita diferença entre as artes, tem esse problema. Meu Deus, sou eu ali. Eu não posso olhar para esse negócio, senão eu vou ficar tímido. Estou muito feliz de estar. E esse convite da Eliane, da Laura, da turma toda aqui da UFSC é uma felicidade, tá? Então eu queria agradecer a Ana Clélia, a Gladys, a Ninfa, a Nilma, a Ninfa também, a Graça, a Ninfa não está aqui, mas a Nilma e a Ninfa, e também a Glória. Cadê a Glória? A Glória deu uma saidinha. Então são pessoas que eu admiro muito, 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 né? E eu queria... o título, achei tão bonito também, a ideia de feitura, né? Como as pessoas falariam hoje um termo que eu acho muito antipático, work in progress, né? No teatro se fala muito em work in progress, na arte se fala muito nessa trabalho em obra, né? Em processo. Eu prefiro a palavra feitura. Me lembro o Manual de Tapeçaria da Nilma, que é um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu tenho. Eu tenho bons livros, Nilma, modéstia à parte, mas o seu figura lá entre os melhores, de todos que já foram escritos na história da humanidade. Mas é verdade, o Quando os Ceros Conversam, Quando as Montanhas Conversam, é um livro maravilhoso, pelas duas fontes de narrativa, a visual e a verbal. A Graça Lima, nem tenho o que falar, né? Assim, eu aprendi tudo com ela. Eu faço média. É verdade, Graça. Ana Clélia, a Ana Clélia e a Gladys eu conheci agora. A Ana a gente já se conhece há bastante tempo, né? E eu fiquei sabendo que o filho dela se chama Heitor. E o Heitor falou uma coisa, depois a gente conversa sobre isso, mas eu sou fã. Eu tenho uma grande amiga também, que é a Regina Schepke, que é uma das filósofas que eu mais gosto, contemporâneas, uma filósofa brasileira. E ela fala de duas possibilidades de fazer artístico, a do nômade e a do sedentário. E ela fala de Aquiles e Heitor, né? Aquiles, o guerreiro, que precisa do sedentário, precisa da cidade, mas não se acostuma com as regras da cidade, não se acostuma com a ética, né? Porque a ética é uma invenção, ela não existe de verdade. Para que serve a ética? Bom, a gente pode ficar aqui o tempo todo falando sobre filosofia, porque filosofia é tudo nessa vida, né? É como a poesia, é como a natureza, é como a arte, é tudo. E essas coisas se confundem. E o Heitor é um dos símbolos do sedentário, da cidade. Mas o Heitor é o melhor que a cidade pode ter produzido. O Heitor vai lutar com Aquiles no lugar do irmão. E foi por causa do irmão que aconteceu toda a guerra de Troia, né? Porque o irmão cismou com Helena. Aquilo já não é uma paixão, aquilo é uma cisna, né?
A música não fala, né? Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Foi exatamente isso que aconteceu com Paris, né? Que se apaixonou por Helena. E o Paris uma hora fala para o Heitor, porque ele fala, eu vou lutar no seu lugar, porque você não é um guerreiro como eu. E eu posso dar a minha vida no lugar da sua. E ele fala, você é o melhor homem que eu conheço. Que é uma das coisas mais bonitas que se pode dizer para alguém também, né? Você é a melhor pessoa que eu conheço. Porque o seu amor é incondicional. Mas Aquiles é aquela pessoa que precisa do sedentário, mas não conseguiria nunca ser o sedentário. Ele será para sempre um nômade, né? E como artista, eu e o voo, né? Cada vez a gente se descobre mais nômade. A gente precisa do movimento em si. Tem muita gente que viaja, mas não é nômade. Tem muita gente que viaja, mas não sai do lugar. O nomadismo também não tem a ver com movimento. Tem muita gente que não sai do lugar e é um nômade. A Graça mostrou o Vizinho e Vizinha, e o Vizinho e Vizinha é um livro que tem um determinado momento em que aparece o vizinho de 101, já viajou o mundo todo, e a do 102 tem uma estante de livros do tamanho do mundo, que significaria exatamente a mesma coisa para mim, né? Viajar sem a possibilidade do livro antes da viagem, ou durante, ou depois, não é viajar, de fato não é, né? Porque se você vai para um lugar e você já tem uma referência, vem a surpresa. Se você vai para um lugar e você não tinha referência, mas vem toda a referência visual e de leitura também da palavra, aí você volta, não, eu preciso do livro. Espera aí, eu tenho 3 livros, eu tenho 3 lombadas na estante que eu preciso revisitar agora que eu fui a esse lugar, né? E essa ideia da feitura, não work in progress, feitura desse processo, estamos falando de processo, o tempo todo vamos falar de processo. Eu que não tenho a capacidade dessas amigas maravilhosas de estudar profundamente e da maneira mais bonita, né? Assim, a academia dessa maneira mais aberta, mais ampla, eu vou falar do quê? Do meu processo, eu vou dividir com vocês o processo. E a imagem e a palavra, a escrita e a ilustração, são para mim uma confusão, né? Sempre falo que para mim palavras e imagens são a mesma coisa, né? Muitos me falam, não, você está doido, você... Então, sempre que eu falo que imagens e palavras são a mesma coisa, vem em seguida a palavra loucura. Ah, não, você é doido, não, você é louco, não, você quer aparecer, né? E eu vi que o que liga a palavra à imagem, o que diferencia uma da outra, o que aproxima uma da outra, é justamente o que tem a ver com o nomadismo também. Uma certa loucura. É uma certa loucura que nos faz sair do lugar. É uma certa loucura que nos faz permanecer no mesmo lugar e ainda assim se movimentar dentro da cabeça, né? Eu sempre falo com os meninos, com as meninas, com as crianças, né? A gente sempre se encontra e eu falo, olha, não importa que vocês estejam em um lugar fechado com uma pessoa absurda, e isso serve para o que a gente também está vivendo agora no nosso país. Dentro das suas cabeças, vocês são livres. Dentro das suas cabeças, ninguém pode mandar em vocês, né? Que bom. E é sobre a loucura que eu queria falar aqui, porque eu percebo cada vez mais que a loucura é uma constante na minha vida. A loucura, gente, não faz diferença entre palavra e imagem. Vocês vão ver isso. Porque eu trouxe um pedaço da loucura aqui. Eu devo muito disso à Graça Lima também, porque a gente fala muito tempo, a gente passa horas no telefone. Horas, dias no telefone. A gente vê televisão pelo telefone. Também, televisão. E o que acontece é o seguinte, a gente lê livro pelo telefone também.
E o que acontece é que eu estava falando sobre teatro, sabe? Eu sou do teatro também, e o teatro é um território da palavra e da imagem, né? A gente está falando sobre Peru e Brasil, sobre Colômbia, a gente está falando sobre países, mas países são abstrações, né? Não existem de verdade os países. Existem as culturas, essas existem, e elas não conhecem fronteiras. A palavra e a imagem também não conhecem entre elas fronteiras, por mais que as pessoas tentem fazer fronteiras, né? A cultura da América Latina, e aí a gente pode ficar assim, bom, eu sou tão apaixonado por isso, que eu também, se a gente enveredar por aí, nunca mais termina, porque é a grande paixão da minha vida também. Mas a Graça uma vez falou para mim, olha, o Leandro Conder esteve na PUC, ele foi professor da Graça, e o Leandro Conder, ele trouxe hoje a loucura, e eu achei que a loucura, o elogio da loucura, do Erasmo de Roterdã, daria uma peça de teatro legal, não foi, Graça? E depois que ela falou isso, eu não sosseguei enquanto eu não adaptei o elogio da loucura para o teatro. Foram feitas muitas adaptações, mas enfim, Erasmo de Roterdã, que escreveu o Elogio da Loucura, ele dedicou o Elogio da Loucura a outro filósofo, Thomas More, né? Ele fala, moria é o nome da loucura em grego, patia em italiano, moria em grego, né? E ele vai dar várias dicas para o palestrante. Então ele explica para o palestrante que se você quer satisfazer os acadêmicos, faça de vez em quando umas citações em latim e em grego, porque eles vão ficar felizes. Então já vou dizendo, o meu nome em italiano é patia, em grego moria, em italiano, em grego, muito bem, já são iniciados da loucura, né? E essa pessoa falou, Thomas Morus, sendo você a pessoa mais afastada da loucura que eu conheço, e tendo você o nome que remete à loucura, em grego, moria, é para você que eu dedico essa loucura que eu vou apresentar, esse personagem nunca antes elogiado. E Erasmo de Roterdã era um nômade. O Erasmo de Roterdã, ele fala, eu tenho o prazer de ser um homem da minha época, porque na época dele, o que aconteceu? Como disse a Graça, a imprensa estava sendo, o tipo móvel estava sendo inventado, recém-inventado na Europa, uma ideia roubada da China, porque não foi Gutenberg que inventou a imprensa, foram os chineses, né? E claro, as caravanas, as pessoas que iam até o Oriente traziam as ideias do Oriente e levavam outras ideias também. Mas a ideia da imprensa não vem da Europa, né? Como Hegel quer impor para todo mundo, escrevendo a história de frente para trás, né? A escrita, a prensa, o tipo móvel veio da China. Mas enfim, chegou na Alemanha e chegou a possibilidade para esse homem que era um nômade e que queria ir até a origem dos livros. Ele estava impressionado, claro, como vários outros escritores e artistas, com o mundo clássico, com a filosofia grega, com o mundo romano, que também se reportava à filosofia, à arte grega. E ele tinha que andar num burrinho, como um nômade, de canto em canto, de mosteiro em mosteiro, passando a conversa nos monges que desenhavam, iluminavam os textos, e às vezes eles alteravam. Você imagina, a pessoa está fazendo uma página inteira, um grupo todo de iluminadores, de escritores, reproduzindo aquele texto, sei lá, de Lucrécio, né? Ou um texto de Aristóteles, e aí a pessoa, isso quando sobrava um tempo nos escritos bíblicos, né? Nas transcrições, aí eles erravam. Quando eles erravam, meu Deus, eu não vou corrigir essa página toda, eu vou daqui para frente, eu modifico um pouco. E Erasmo de Roterdã ficava pau da vida com isso, né? Ele praguejava até o fim
a ascendência e descendência desse monge, e ele se diz um homem da época dele, porque ele agora